Vamos lá. Isso aí, gente. Boa tarde para alguns, boa noite para outros, bom dia para quem talvez esteja assistindo cedinho pelo YouTube, pelo Facebook. E nós estamos aqui para fechar a nossa terceira semana de lives. Começamos com o professor figuraça, outra lenda, André Fernandes. E hoje a gente vai fechar com essa pessoa que é um grande amigo meu, amigo de tantos, porque ele tem outra qualidade, além de ele ser a referência que o Dilmar é, o professor que ele é de tantos centenas, talvez até milhares de cursos pelo Brasil e pelo mundo, ele é um indivíduo assim que tem uma habilidade tremenda para fazer amizades. O Dilmar tem muito amigo. Eu posso dizer isso porque aonde a gente vai, ele tem amigo até que eu lembro uma vez, bem, depois eu conto essa história, Dilmar. Lembrei de uma situação nossa, que vou contar já. Nós estávamos em Goiânia, no evento do Bruno, lembra disso? Nós fomos almoçar, eu e você. Daí chegou um garçom e que comentou alguma coisa de Charlie Brown Jr. E daí eu virei para ele e falei assim, esse cara aqui, ó, se conhece? Eu não conheço. Ele é amigo de infância, o Chorão já tinha falecido, ele é amigo de infância do Chorão. Eu falei, o quê? E o cara se emocionou, começou a chorar, pediu para tirar uma foto com você. Lembra disso? Eu lembro disso, lembro. Cara, uma das últimas agora, Bom, acho que foi a última vez que nós estivemos juntos lá no Bruno. Num restaurante, tomando um shopping. Eu lembro disso aí, lembro. Lembra disso? Faz aqui uns 2 anos, acho, 2, 3 anos, coisa maluca. No máximo, no máximo. Gente, quebrei meu protocolo, nós estamos aqui com o grande Dilmar Guedes Júnior. Dilmar, uma satisfação, um prazer tremendo estar com você aqui. Você sabe a referência, o amigo que você é. Já comentei e vou te lisonjear muitas vezes aí no decorrer da live. Seja bem-vindo, esse é uma atividade da Universidade Federal do Paraná. E, meu amigo, Dilmar, quem é Dilmar? Conta um pouquinho da tua história, de como que você começou na educação física. As pessoas te admiram e não sabem da tua história, eu sei um pouquinho. Mas conta um pouquinho de você, como que você começou, como que você apareceu, meu amigo? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Julimar? Julimar, como ele disse, amigo meu de longa data, uma parceria aí que já fizemos bastante coisa aí, tanto profissional quanto social, jantar, se divertir, etc. Boa tarde para vocês todos também, muito legal estar aqui batendo esse papo online, né? Eu não sou um grande web ou blogger, etc. Não sei, mas estou aprendendo aí por causa dessa pandemia, né? Quem é o Dilmar? O Dilmar bom, eu nasci aqui em Santos, né? E aí eu nasci em Santos, comecei, como qualquer moleque, a jogar bola, só que também, como qualquer santista, depois virei surfista e depois acabei entrando na musculação para melhorar a minha força, para eu ser um surfista melhor. Então eu sempre pensei em praticar, sempre pratiquei esporte. A minha vida foi relacionada ao esporte, na praia, na academia, mas inicialmente, influência do meu pai, meu pai era médico, eu tinha a visão de me tornar médico. Aí eu acabei, na minha época chamava colegial, né? Hoje eu não sei nem como é que chama, educação física escolar não é minha praia. Então eu acabei o colegial, prestei vestibular durante 2 anos e acabei entrando na faculdade de medicina. Aí eu fiz faculdade de medicina o primeiro ano e por ocasião do segundo ano eu cheguei à conclusão que o que eu queria não era medicina. Eu cheguei à conclusão que eu queria mexer com o esporte e promover saúde. E na ocasião não existia nem a medicina do esporte. Então a medicina era curativa, ela tratava de doença e não de saúde. Aí eu, como praticante de esporte, como objetivo, eu falei, eu vou saltar da medicina, eu vou para a educação física, porque realmente é legal que você fica mais velho, né? Eu já tinha ali uns 22 anos, então eu já estava na cabeça o que eu queria, né? Eu entrei velho na faculdade de educação física porque eu fiz a medicina. 22 para 23 anos, eu entrei ali, 23, eu entrei na educação física, mas é legal porque eu já entrei com um propósito, olha, eu quero fazer educação física.
Na ocasião, imagina na transição, eu virar para o meu pai, médico, e eu, na ocasião, surfista, com tatuagem, cabelo loiro comprido, falar para ele, vou largar a medicina. Pensaram que eu ia matar ele, mas ele não, era um cara muito bacana, aceitou bem. E me perguntou, o que você quer fazer, Dilmar? Eu falei, eu quero fazer educação física. Aí eu falei, agora é que a casa vai cair, né? Ele já deve estar pensando, cabeludo, surfista, tatuado, quer fumar maconha, não quer fazer nada. Mas aí não, a resposta dele foi sensacional. Ele falou, se é isso que você quer, seja um bom professor de educação física, porque é melhor do que ser um mau médico. E aí eu topei a parada, entrei na Faculdade de Educação Física, aqui em Santos, na FEPS, fiz a Faculdade de Educação Física. No último ano, comecei a trabalhar numa academia, montei a musculação de uma academia, eu tinha muita experiência. Na ocasião, eu estava treinando, quando eu me formei, e competindo em fisiculturismo, né? Acabei dando uma diminuída no surf para virar fisiculturista. São dois esportes que eu amo, de igual para igual. Até parei o fisiculturismo porque sentia saudades de passar o dia na praia surfando, é completamente incompatível, né? Não questão do treinamento, mas a questão do resto do modelo de vida, né? Passar um dia na praia sem comer não tem nada a ver com fisiculturismo. Ficando 5 horas na água surfando não dá. Mas ainda fiquei uns 8 anos competindo, né? No fisiculturismo. E aí fiz pós-graduação, aí entrei em 1900. Meu primeiro curso, que eu me lembro, foi em 1989, né, que me convidaram para começar a ministrar curso. Quem me abriu as portas foi, na área de cursos, foi o professor Ney Pereira, do Rio de Janeiro. Ele me abriu a porta, né, agradeço a ele sempre, né, toda vez que eu falo, eu agradeço, porque é a realidade. Depois também me abriram portas professor Antônio Carlos Gomes, professor Paulo Roberto de Oliveira. Aí, quando eu fui ver, eu estava dando curso aí no Brasil inteiro. Em 96, comecei a trabalhar no CEF, no Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício, professor Ivan Pissarro, com o professor Antônio Carlos da Silva. Aí o Antônio Carlos da Silva me orientou no mestrado, aí eu continuei lá, dando aula nas pós-graduações, no mestrado profissionalizante, até que o CEF, o laboratório, o Antônio Carlos aposentou, Ivan aposentou, e eu acabei saindo, né? Saindo não, parando de frequentar o CEF, na Escola Paulista de Medicina em São Paulo. E, por ocasião, eu já dava aula em 2 universidades, que eu dou até hoje aqui em Santos, na Unisanta, Faculdade de Educação Física, FEFESP, e na Unimes, Faculdade de Educação Física de Santos. Na FEPS eu dou aula há 29 anos, e na FEFESP há 21 anos. Né? Já faço parte dos móveis lá. E eu dou aula lá porque eu gosto muito, sabe, fui sempre muito bem recebido, respeitado. Aí montei curso de especialização lá, coordenei durante um tempo, continuo lá. E como o Julimar falou, dei cursos aí, com certeza mais de 1000 cursos na minha vida eu já dei. No Brasil, alguns no exterior. Escrevi alguns livros, né? Publiquei aí alguns livros. Hoje acho que são 14 livros publicados, entre impressos e e-book. Publiquei alguns artigos científicos com amigos, com parceiros. A gente fica muito difícil fazer as coisas sozinho, né? A gente sempre faz com alguém. E agora veio a pandemia, eu virei aqui um ministrador de cursos online. Estou me adaptando a isso, né? Eu quero um dia, não acontece ainda, mas ter a mesma forma de passar, a mesma didática de passar o conhecimento online, como eu tenho para passar ao vivo e a cores. Eu tenho muito mais facilidade de me fazer entender, pelo menos eu vejo dessa maneira, presencialmente do que online. Esse aí é o Dilmar, está aí, agora estou aqui. E você foi bodybuilder, né? Você foi fisiculturista. Fui. Como que foi essa carreira de fisiculturismo? E tem mais fisiculturista na família? Ó, é um fato muito interessante, né? Que cabe, você deve estudar com eles o princípio da especificidade, né? Eu digo que eu sou um exemplo do princípio da especificidade. Acabei de comentar. Eu sempre gostei, gosto, amo o surf. Então, eu surfava e entrei na musculação para ficar mais forte, pensando em melhorar o surf. Só que aí eu comecei a ficar grande
e começaram a me estimular e me perguntar: pô, Gilmar, por que você não entra em competições de fisiculturismo, né, de bodybuilding? Aí eu comecei a me empolgar com a situação, comecei realmente a ficar forte, a ficar grande realmente, à medida do possível, isso nos anos 80, né? Hoje a galera está muito mais evoluída por toda a ciência e etc. Mas naquela época, então, nos anos 80, aí eu comecei a competir Paulista, Mister Santos, Paulista do Interior. Na época, um campeonato brasileiro. Na época, o fisiculturismo não tinha no Brasil a expressão que tem hoje, né? O máximo que um grande atleta brasileiro conseguia é disputar o sul-americano ou o ibero-americano. Hoje a gente tem campeões mundiais, competidores de Olímpia e etc. Mas na ocasião não. Então eu tive bons resultados. Mas eu poderia ter tido melhores resultados. Eu só consegui ficar competindo 7, 8 anos, por quê? Porque me dava muitas saudades de quem? Do surf. Então, quando eu acordava de manhã, ia até a praia e via aquelas ondas, pô, eu falava, caraca, quer saber? Não sei o que eu estou fazendo aqui, indo para academia, fazendo dieta. Pô, acho que eu devia pegar a prancha e ir para a praia e passar o dia na praia, aí o dia na praia debaixo do sol e sem comer, o que prejudicava o outro esporte, o fisiculturismo, né? Aí eu fiquei nesse dilema, 7, 8 anos aí, competindo, fazendo dieta, levando a coisa a sério. E depois eu acabei desistindo por isso. Acabei desistindo porque eu garanto para vocês, você ser um fisiculturista, cara, é muito difícil. É uma dedicação de 24 horas por dia. Você não pode errar no que come, você não pode errar no teu descanso. Você tem que treinar, você tem que se abster de coisas do dia a dia que são muito boas, como um final de semana embaixo do sol, se alimentando mal, no meu caso, o sul, algumas baladas, festas, sair com os amigos, tomar uma cerveja. Então, eu consegui, mas eu consegui por 6, 7, no máximo 8 anos. Depois eu falei, olha, estou com muitas saudades do surf. Treino, né? Me mantenho treinando a vida inteira, vou treinar, porque eu adoro musculação e adoro surf. Então, hoje eu sou um razoável surfista de longboard, e um razoável, não mais atleta, praticante de musculação. Aí está o princípio da especificidade, né, Julimar? De repente, se eu tivesse focado no fisiculturismo, eu teria sido um melhor fisiculturista. Ou se eu tivesse focado no surf, eu teria sido um melhor surfista. Mas o importante é que eu sou feliz, sou razoável nos dois, tá bom. É isso que eu ia dizer, né? O importante é que você está feliz. Fazendo Com indicar e certeza. sendo o profissional que você é, né? Aí vem o Na lado parte profissional profissional eu me também. esforço, né? E até que tá bom, não tá ruim. Tá bom, imagina. Tá bom, então. Não, não vou nem comentar. E me diga uma coisa: chegamos aí com essa pandemia, né, que está mudando muita coisa. Você disse, me transformei um profissional do computador, do Zoom, da internet, né? Me diga uma coisa: como que você está vendo tudo isso, essa situação da pandemia de forma geral? Se a gente falar da musculação. O que você acha? A atividade física vai ser bom para nós, tudo isso? Qual que é a tua visão em relação a essa pandemia toda aí? Limar, o que eu vejo primeiro, a pandemia ela tem o aspecto saúde, ela tem o aspecto, que todo mundo sabe, econômico, ela tem o aspecto político e ela tem o aspecto social, do socialmente correto, né? Então é complicado, cara. Se eu pensar no aspecto exercício físico e saúde, o colégio americano, se eu não me engano, no ano retrasado, o tema central era exercício físico é remédio. Então, se você pensar no aspecto saúde, o exercício físico, sendo remédio, é fundamental nesse período de pandemia. Então, eu aconselho com certeza o exercício físico. O exercício físico, para a maioria da população, moderado. Porque queira ou não queira, a gente tem que preocupar principalmente, já que é uma doença aí que tem uma tremenda relação com o sistema imunológico, né, que a gente tem que
não pode exagerar no exercício físico para que haja promoção de saúde. Se a gente vai falar em curva, né, aquelas curvas de estatísticas, de relação causa e efeito, a curva entre o aparecimento de doença e o exercício físico é aquela famosa curva em J, né? Faz exercício até um certo ponto, diminui o risco de doença. Começa a aumentar a intensidade, o excesso, o volume de exercício, aumenta o risco de doença. Então, a gente tem que saber quantificar, nós, principalmente professores, que somos os responsáveis, quantificar as cargas e talvez ajustar as cargas para esse momento. Mas eu vejo a pandemia dessa forma. Outro grande problema, a gente não sabe, a gente sabe que ela está aí. A pandemia existe, a doença é grave, mas devido a toda essa modificação política, econômica, a gente não sabe o quanto é realidade e o quanto não é real. O quanto é exagero, o quanto a gente deve realmente nos policiar e o quanto não é não necessário assim desespero, né? Pânico. Então é complicado, né? A população fica pegando informações da mídia, a mídia às vezes exagera, a mídia às vezes faz confronto. Você vê uma coisa, eu tenho visto muito isso. Uma emissora fala de uma forma, outra emissora fala da outra, e você está ali no meio, você está escutando. Então é complicado você quantificar, né? Então eu acho que o importante, no aspecto geral dessa pandemia, é que, como eu estava conversando agora com você em off, a gente tem que ser otimista, cara. A gente tem que ser otimista, a gente tem que saber que o mundo vai continuar e o mundo depende de trabalho, de economia, só que a gente vai ter que tomar um pouquinho mais cuidado. Não sei por quanto tempo, mas vai ter que tomar um pouquinho mais cuidado. Agora, olha só, vamos analisar os cuidados, Julimaré. Lavar as mãos. Falar com moderação, não falar cuspindo nos outros. Não é necessário se amontoar. Isso daí são regras gerais, antes da pandemia. Porra, eu aprendi, meu pai era médico, olha, chegou em casa, lava a mão. Chegou em casa, tira esse tênis e deixa no quintal. Não tinha nem noção de pandemia que ia acontecer. Olha, fala baixo, não fala alto. Cuidado com tumulto. Não só pela pandemia, mas nos tumultos que acontecem acidentes e etc. Então a gente tem que estar ligado em tudo isso. Isso não é novidade. A única talvez estejam relembrando aí que fez com que as pessoas lembrassem o vírus. Sim, não tenha dúvida. Eu entrei numa discussão, eu vou voltar a falar da pandemia, mas é que você puxou uma coisa que para mim tem sido muito relevante nesse momento, sabe? Eu entrei numa discussão institucional, não importa onde, o quanto o profissional de educação física é um profissional da saúde. Existe uma linha, um grupo de pessoas que diz assim, o profissional de educação física não se preocupa com saúde, se preocupa com estética, e estética não é saúde. Então, queria saber de você, você também acha dessa forma que o profissional de educação física ele não pensa em saúde, pensa em estética? E segundo, estética e saúde podem caminhar juntos? E eu estou perguntando para um cara que fala muito bem de musculação e saúde e com toda a autoridade de musculação e estética. Tá? Qual que é a relação das duas coisas e como que você vê a educação física nesse processo todo? Então, olha só, entendi. Vamos né? Que nem o Jack Estripador. Físico. Vamos começar assim. O exercício físico, basicamente, te oferece 3 objetivos. Então, o ser humano, quando vai optar por fazer exercício físico, a gente fala sempre isso até nas aulas, né? Ou o objetivo dele é estética, é um direito dele, é estética. Ou o objetivo dele é performance, esse é o atleta, ele praticamente vive para isso e ganha para isso. E o outro objetivo é a saúde e a qualidade de vida. Então, eu acho que o exercício físico, e nós somos as pessoas que devem prescrever o exercício físico, os profissionais de educação física,
Não somos nós que escolhemos, são as pessoas que procuram o exercício físico. Agora, cabe a nós explicar que é possível, sim, melhorar a estética sem comprometer e ainda melhorar a saúde. Aí entra a nossa parte de conhecimento para explicar. Porque o indivíduo que vem, ele não é obrigado a saber. Então, o que eu digo, o cara vem a mim e fala assim, não, eu quero melhorar a estética. Estética, eu sempre coloco, né? Eu tenho um slide na minha aula, estética como não é saúde? Estética é saúde. Estética é qualidade de vida. Por quê? Porque se você estiver esteticamente bem, a sociedade, uva de cobra é isso, você sabe disso. Se você se sente esteticamente bem, você tem mais autoestima, você tem mais automotivação. E isso é fator de inclusão na sociedade. E o ser humano é social. Poucos são os eremitas. O ser humano é social. Por isso está tão difícil a pandemia, porque nós somos sociais. Agora, quando a estética deixa de ser saúde? Quando se criam estereótipos. Então, quando aquele menino, que eu brinco, que parece um louva-a-Deus, comprido, magro, e entra na academia dizendo que quer melhorar a estética e me mostra a foto do Arnold Schwarzenegger. Aí eu não vou dizer para ele, mas é praticamente impossível, a não ser que eu erre muito, ele alcançar esse modelo de estética. Aí ele vai optar por fármacos indesejados, aí ele vai optar por métodos utilizados por atletas que ele não tem aptidão física atual para utilizar, e aí deixa de ser saúde para promover a estética. Mas cabe a nós, profissionais de educação física, explicar. Olha, você pode melhorar a sua estética, só que a estética não é um estereótipo, existem vários indivíduos bonitos, o bonito não é um modelo. Então, olha, o bonito que você pode desejar é esse bonito. Por exemplo, você não vai pegar uma menina de característica endomorfa e transformá-la numa ectomorfa. Né? Você não vai pegar uma menina que tem aquela tendência de ter um corpo mais forte, maior, arredondado, e transformá-la num modelo magro, esguio, como uma Gisele Bündchen, por exemplo. Então, peguem duas meninas. São lindas, são maravilhosas, mas o difícil é transformar modelos que são difíceis de serem transformados. Deu para entender o que eu disse? Perfeito, perfeito. E quando a gente fala da musculação nesse processo, o padrão atual da estética, a gente sabe disso, é a hipertrofia muscular. O padrão atual, mais ou menos, mas é hipertrofia muscular. Ou seja, qual é a estética? É músculos aparentes. Para que os músculos sejam aparentes, primeiro você tem que crescer e apareça. Eles têm que crescer. E não adianta também os músculos crescerem se aquela camada de tecido adiposo ficar por cima. Então você tem que ter uma vida saudável, uma alimentação saudável e causar hipertrofia muscular. Mais ou menos, cada um tem o seu modelo. Lembra daquela minha frase de sempre, quem nasceu para lagartixa não vira jacaré. Mas pode treinar e chega a ser um calango. Calango já é bonitinho. Calango é aquela lagartixa marombada, que já é bonitinho. Então, o importante é a gente entender qual o modelo que você vai assumir. Mas estética está relacionada à hipertrofia. E não existe nenhum método, não existe nenhuma modalidade para oferecer para esse indivíduo que não a musculação. Então, a musculação está diretamente relacionada à estética. Mas, hoje a gente está cansado de saber também que praticando treinamento de força, você melhora vários aspectos de saúde e qualidade de vida. Osteopenia, sarcopenia, diabetes, hipertensão, capacidade funcional, facilidade das AVDs. Então, a musculação cabe para todos. A gente só precisa ter um bom profissional fazendo o planejamento da cara. Legal. Assim como eu, quer dizer, nós vivemos aí os anos 90, né? Os anos 2000, 2010, os últimos 30 anos. Naquela época, se recomendava como fundamental para a saúde a atividade aeróbia, né? Se tinha muito chavão do Cooper. E hoje a gente sabe que a musculação ela é mais recomendada do que a atividade aeróbica, a atividade de longa duração.
E aí você vê no Mr. Olympia, por exemplo, um cara como o Dexter Jackson, com quase 50 anos de idade, os caras considerando ele como o físico de referência do Mr. Olympia. A musculação é mesmo uma fonte da juventude, o treinamento de força? Quer ver? Você comentou, né, Julimar, os anos 90. Eu vivi a musculação desde os anos 70, né? Eu entrei na musculação em 3 anos de 1900. idade. 3 anos de idade, treinando mesmo, Não, puxando ferro. eu Tá tenho bom. 58, né? Eu entrei com 13 para 14 anos. Isso foi muito legal, porque quando eu entrei na musculação com 13 para 14 anos, aqui em Santos praticamente só tinha 2 academias de halterofilismo. Musculação virou depois. Eram 2 academias de halterofilismo. As 2 existem até Levantamento de hoje. peso, né? Levantamento de peso, né? Era modelagem física e halterofilismo. Isso. Clube Santista de Halterofilismo, do professor Elias Neves, uma lenda do fisiculturismo no Brasil. Mister Santos é o campeonato mais antigo de fisiculturismo no Brasil. Eu acho que está no número 65, são 65 anos. E a Esparta Halteres Clube, do falecido Patoli e do Renato Zeinu. Eu entrei primeiro na Esparta, depois estive no Clube Santista de Halterofilismo, praticando halterofilismo. Primeira coisa interessante, imagina um garoto de 13, 14 anos entrando e as pessoas cochichando e comentando, olha que absurdo, uma criança fazendo musculação não vai crescer. Meu pai médico já falava na época, isso é uma tremenda bobagem. Ele me chamava de Dilmarzinho, porque Dilmar era ele. Dilmarzinho, você vai crescer. Eu sou alto, tua mãe não é baixa. Até que eu cresci, eu tenho 1,86 m. Então, essa lenda de que musculação atrapalha o crescimento, em 1970 e pouco a gente já sabia. E a musculação hoje chamava-se halterofilismo. Legal. Quando eu entrei lá na academia, lembra que eu era surfista? Então, o meu desejo era ficar um surfista mais forte e um surfista com aquele modelo de surfista, né? Imagina. Cabeludão, óculos espelhado na praia, bronzeado e fortão. Então eu pensei, vou entrar aqui para fazer rosca, para ficar com o braço grande, supino. Cara, eu peguei uma barra de madeira, um bastão de madeira de 2,20 m. Fiquei numa plataforma de levantamento de peso olímpico, aprendendo a fazer arranque olímpico e arremesso olímpico durante um bom tempo. Quando eu razoavelmente aprendi, com aquele bastão de 2,20 m, o Patola, me lembro, fala assim, hoje eu vou te dar um presente, Gilmar. Tá fazendo direitinho, tanto o arranco quanto o arremesso? Vem aqui. Me ensinou o supino, o puxador e a rosca. Naquele dia, para mim, foi o auge. Puta, agora eu vou começar a ficar musculoso. Porque eu achava, não, aquele arranca-arremesso não deixa musculoso, aquele levantamento de peso. Aí, quando eu voltei, ele falou assim, para você continuar fazendo o teu supino, puxador, rosca, vou te ensinar mais, aí me ensinou desenvolvimento, tríceps, mas eu quero que você continue fazendo pelo menos uma vez na semana o arranco e o arremesso. E agora eu quero que você faça com barra e um pouquinho de peso. Cara, é isso que te dá força no início. É isso que te dá base, estrutura, para depois fazer os exercícios localizados. Hoje é muito engraçado. O cara chega na academia e fica fazendo elevação unilateral. Tríceps francês unilateral, sem criar força global. Então a gente aprendia que primeiro tinha que fazer levantamento de peso, depois executar muito bem executados básicos e elevar o teu nível de força. Depois começar... também em 1974, eu me lembro que quais eram os aparelhos que tinha numa academia em 1974? Puxador, cadeira extensora, cama flexora. Só que lá no Clube Santista, na Esparta, era de anilha. Sabe como é que é? Um pino e tu ia botando anilha. Né? Vinha até aquela discussão. A cama flexora só faz até 90 graus. É claro, porque senão o peso caía e parava. Mas não é porque até 90 graus, até era o modelo. Eu lembro o dia que chegou o pack deck. Chegou um pack deck com tijolinho. Nossa, a gente falou, tu viu o aparelho que chegou aí? Última geração.
Só que era um pack-deck escroto com um tijolinho. O cabo não era cabo de aço, era fio de nylon. Então tinha aquele tempo de primeiro não sair o tijolinho, porque tinha que tensionar o cabo, aí depois saía. Então é muito tempo atrás, né? Então a musculação, ela veio evoluindo demais. A ciência hoje da musculação é absurda. O treinamento de força realmente é absurdo. E ele é um tremendo promotor de saúde. Tremendo promotor de saúde. E aí foi se evoluindo. Aí tu me perguntou, pô, atletas... Se a gente parar para pensar, talvez, estou me lembrando aqui agora, mas o fisiculturismo é uma das modalidades esportivas onde você tem uma longevidade maior. Estou dizendo como atleta, como competidor. E os resultados, não é a longevidade competindo por competir, é que nem você falou. A longevidade subindo no pódio é muito grande. Então, é até estranho a gente falar, não, faz muito mal para a saúde, mas os caras estão aí. Ah, mas o Ronnie Coleman está com lesão. Não é a musculação. É como toda vez que a gente fala em alto rendimento, o que acompanha o alto rendimento, os exageros. Mas, pô, e a gente tem trabalhos aí de força, com ganhos de força em 7ª, 8ª década de vida. E você melhorar a força, como nós falamos aqui, tua capacidade funcional vai lá para cima. Então, realmente, a longevidade do indivíduo... Aqui no Brasil, eu tenho um grande amigo, Odilon Batista, atleta muito conhecido atualmente no Brasil. O Odilon, ele competia no juvenil, aqui de Santos, meu parceiro, quando eu competia. E ele não tinha resultados tão expressivos como ele tem agora. Campeão do Arnold. O Odilon Batista está com, se eu estou com 58, o Odilon está com 50, 51. Está com 51 faz esse ano. E agora ele está tendo mais resultado expressivo do que quando tinha 20, 25. Então eu acredito muito que existe aquela maturação muscular, costumo dizer assim, sabe? O músculo ele demora tempo para se ajustar de forma eficiente e realmente ficar grande. Existem aqueles indivíduos que dão uma inchadinha, fica bem retido, aí tem um período tão enorme. Quando você vai ver, tem pouco tempo de treino. Aí, de repente, dá uma sumidinha. Por quê? Porque pegou uma gripe. Então, eu acho muito interessante. A musculação eu não vejo como não saudável. O treinamento de força eu vejo como saudável. Como outros esportes, o que pode torná-la não saudável são outras situações, mas não o treinamento. Como todo remédio, né? Se você errar na dose, se torna veneno, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose. É isso aí. Então, é função nossa, profissional de educação física, acertar a dose. E não é só nossa acertar a dose, mas fazer as pessoas entenderem que existe a dose certa. Existe a quantidade ótima, que não é a quantidade máxima. Deixa eu fazer uma pergunta para você que não está nos teus livros. Embora você comentou alguma coisa aí. Você está certo, quando a gente treinava lá nos anos 70, 80, 90, 2000, não se chegava ao volume muscular que você chega hoje, né? Digo até para molecada treinando na academia, não precisa ser atleta, né? Os caras ganham um volume muito grande, definição. Qual que é a grande diferença? Porque, vamos lá, os peso é peso, não é verdade? Tecnologia à parte, peso é peso. Né? Os mesmos exercícios que o Schwarzenegger fazia, boa parte é o que o Dexter Jackson, o Ronnie Coleman, Sean Holden fazem. Né? Você não vê eles fazendo em máquina com tecnologia. Vocês veem eles puxando ferro. Por que hoje está assim? Só vou da tecnologia, né? Quais são os avanços? É a nutrição? O que o Gilmar vê? Julimar, eu não sou o dono da verdade, né? Mas eu penso, vamos refletir. Os exercícios são os mesmos. São os mesmos. Aqueles que estão aí, estão em pauta, os métodos avançados de treinamento, são os mesmos. Só mudou o nome. Esses métodos, se você consultar a maioria deles, você vai encontrar na enciclopédia do Arnold, você vai encontrar no Heavy Duty do Michael Raymancer, você vai encontrar no sistema Wader de bodybuilding, de fisiculturismo.
Então, os métodos são os mesmos. O que os anos 70 já se fazia, 60, 70, ou nomenclatura nova, batizaram diferente. Então, eu não acredito que seja isso. Os métodos são mais uma ferramenta para serem utilizadas. Uma coisa que eu achei interessante, fármacos, coisa antiga. Eu vivi quando garoto, como eu disse, meio dos anos 70, eu já conhecia cara tomando insulina, eu já conhecia GH, eu já conhecia sintéticos de testosterona, brincadeira, vendia em farmácia. Muito mais garantia de verdade do que agora, que tem uma série de falsificações. Não consigo ver uma coisa que talvez, sim, doses. Então, as doses hoje, quando eu escuto aqueles indivíduos que utilizam, eu considero as doses loucas por aquilo que nós víamos e fazíamos lá. Então, talvez, respostas por dosagens. Outra coisa que eu acho importante, nutrição, claro. Ou seja, a ciência evoluiu. A gente fazia muita coisa na tentativa e no erro, baseado em hipótese de ciência, mas hoje em dia, muitas vezes, o que se baseava em hipótese virou evidência. Então, se tem um caminho, um mapa melhor para seguir, o aspecto nutricional. Agora, uma coisa que eu valorizo muito, porque eu vivi essa época, hoje a gente fala tanto da densidade do treino, né? É uma palavra-chave. Densidade, já se falava em densidade, o Mike Mentzer falava disso com os modelos do Heavy Dutch, etc. Mas, a maioria das vezes, os atletas lá nos anos 70, se você assistir, por exemplo, o Pumping Iron é clássico. Loferino, Mike Katz, o Arnold, o Sérgio Nubré. Os caras chegavam na World's Gym, que era na World's, não era na Gold's. Chegavam na World's Gym, né? Era o World's, porque pensa na World's Gym. E aí eles chegavam na World's Gym às 2 da tarde e iam embora às 7 da noite. Passavam um dia treinando. Então, talvez, o que eu acredito é que não é o volume, porque a gente sabe, hoje se comenta treinar em volume alto, mas hoje a gente percebe que é possível treinar com grandes volumes sem longa duração, sem passar horas gerando estresse, o que compromete talvez a recuperação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, um dos pontos que eu hoje acho que talvez leve a maior rendimento, né, o crescimento dos atletas, é a preocupação com a recuperação. As estratégias de treinamento eu quase vejo que não mudaram, mas as estratégias de recuperação é que mudaram. E a gente sabe que é necessário tempo eficiente para crescer. A gente segue aquele jargão. Durante o treino predominam ajustes catabólicos, respostas catabólicas. E durante a recuperação é que ocorrem os ajustes anabólicos. Então, eu acho que se exagerava nos treinos e se diminuía demais a capacidade de recuperar. O cara ia lá, treinava de segunda a sábado, 4, 5 horas por dia. Eu, que não fui o Mr. Arnold, nada disso, mas eu passava 2, 3 horas na academia treinando. E aí chegava morto em casa, no outro dia fazia a mesma coisa. Não se tinha planejamento também. Então, eu concordo que sim, que é a ciência. A ciência ajudou. Mas não talvez a do treinamento, mas a ciência da nutrição e da recuperação. Deixa eu só pegar meu cabo aqui, 1 segundo, que vai acabar a bateria. Vai. Pego aqui e já volto. Pega aí, tranquilo. Enquanto isso, eu vou falando aqui, pessoal, deixa eu aproveitar que o Gilmar deu uma saidinha, vai pelo cabo. Eu quero informar uma coisa para vocês. Vocês que estão assistindo aqui a nossa live, tá? No final, a Duda, a Eduarda, vai colocar no chat, tá? Um link para um formulário do Google, um Google Forms, tá? Lá, vocês deverão colocar o nome, CPF e e-mail, se eu não me engano, são essas informações obrigatórias para a geração de certificado. Para que vocês recebam o certificado, que é o certificado da UFPR, tá? É necessário que vocês assistam também a live do nosso mestre, nossa referência, André Fernandes, que foi fantástica. Ele falou do personal
adaptações do trabalho personal, monetização dentro do trabalho de academia. Então, vocês têm que assistir a live dele, que está lá no nosso YouTube, tá? Educação Física e Esporte. A Duda vai colocar depois também o link para o YouTube, tá? Então, vocês têm que assistir a live do André, assistir a live do nosso querido Dilmar e preencher os dados nos 2 formulários. E aí é gerado o certificado para você daqui a mais ou menos uns 15, 20 dias, mais ou menos. Tá bom? Ó, a Duda já colocou o link do canal no YouTube, tá bom? E depois ela coloca no finalzinho o formulários Google, tá bom? Semana que vem nós também vamos continuar com palestras. Temos mais 2 semanas de live ainda. Tá bom, gente? No final, eu repito tudo isso, ainda bem que o Dilmar deu um tempinho para eu poder falar e passar essa informação fundamental. Dilmar, ciência, concordo com você. Então, quando o indivíduo chega assim e diz, olha, eu vou ensinar para vocês métodos modernos de musculação, não dá para botar muita fé, é isso? Deixa eu só, né, completar uma coisa que eu esqueci. Lógico, a história do que a gente fala, né? Porque, de repente, um leigo vê o nosso bate-papo e fala assim, tá vendo? Esses caras aí é só tomar bomba. É tudo bombadão. É o que eu falo sempre, não é não, viu? Não é não. Vai você com a tua vidinha que tu leva, tomando cerveja, bebendo cachaça, saindo na balada e indo dormir de madrugada e acordando às 5 da tarde. Toma o farmaco, eu quero ver como é que você vai ficar. Você só vai ter efeito colateral e ficar talvez gordo. Então, esses atletas, eles são desse tamanho porque eles treinam muito. E como eu disse, levam 24 horas do dia se dedicando a isso. Isso é bom deixar bem claro, porque o leigo também se escuta muito isso, né? Não, isso é bomba. Não, isso não é bomba. Isso é estilo de vida que você talvez nunca vai ter. A verdade é essa. E aí você critica o indivíduo, mas é um alcoólatra inveterado. Eu gosto de deixar isso claro, né? Agora, o que você me perguntou sobre os métodos novos. Modernos. Novos métodos. Modernos. Quando me falam sobre isso, eu sempre falo a mesma coisa. Quando a maioria, estou dando aula, os alunos falam, pô, professor, aquele novo método. Eu falo, quantos anos você tem? Eu tenho 35, 37. Eu falo, então não é o método que é novo, é você que é novo. Então esse método é uma novidade para você. Vou ser sincero, lá em 74, para você hoje falar um método que eu nunca vi, pô, eu ainda não vi. O método que eu nunca vi, ainda não vi, desde 1974. Então, se eu chegar e descobrir um método que eu nunca vi, talvez eu diga que ele é novo. Mas, na realidade, não são novos. São reproduções, como eu disse, e alguns foram batizados com nome novo. Mas nada mais é do que uma estratégia de treino. Em vez de eu fazer 3 de 10, eu vou prolongar a série diminuindo o peso. Fazer 10 séries de 10 repetições. Só aí a gente na fase de força, o que você faz para a perna? Era muito comum a gente falar agachamento. O que você faz para o peito? Supino. O que você faz para as costas? Barra fixa. 10 séries de 10 barra fixa. Ou 10 séries de levantamento terra. E para o ombro, você treina o quê? Desenvolvimento. Quanto? 10 séries. Mas aí agora tem um método, 10 de 10, que é uma novidade. Não é novidade, é forma de treinar. Bacana, quiseram batizar, batiza. Mas não me fala que é novo, a não ser que me convença. E diga uma coisa, ainda falando um pouquinho de densidade do treino, até algumas coisas que a gente ouve que as pessoas falam que é tendência. Tem uma linha que defende que a hipertrofia, o crescimento muscular, ele pode ser conseguido, até prioritariamente, como se houvesse um método melhor do que o outro, né? Se tivesse, a gente já sabia. Que o importante é repetição, você não trabalhar no máximo, ficar até no submáximo, abaixo do submáximo, ou valorizar demais a técnica. Você acha que o caminho para a hipertrofia está associado a você não enfatizar tanto a intensidade? Ou a intensidade ainda é o fator primordial no treinamento de hipertrofia? Eu sigo um raciocínio primeiro pensando em densidade.
Então, qual o conceito de densidade? O volume é alto e a intensidade é alta, numa duração de sessão menor. Então, é aquela história de não treinar horas. Então, eu preciso treinar com volume alto e intensidade alta, e duração não muito alta. Isso dá densidade ao treino. Se eu elevar demais o volume, eu vou deixar cair demais a intensidade. Concorda comigo? Se eu elevar demais a intensidade, eu vou deixar cair o volume. Então é por isso que na maioria das vezes a literatura fala num número de repetições que é alto, volume alto, mas que permite um peso, porque o pessoal erra também quando fala que é a carga. Não, carga é tudo. Carga é o treino. Um peso alto. Então, se você me perguntar, eu vou falar assim, ó, equaliza volume e intensidade para cima. Mas não extrapola no volume, senão você perde intensidade. E também não abusa na intensidade, senão você perde no volume. Se você lembrar hoje, estudando toda a sinalização de hipertrofia, você vê que existem sinalizações dependentes de estresse metabólico. Né? Sinalizações metabólicas. Então, realmente, o volume, o número relativamente alto de repetições é importante. Mas existe um outro modelo de sinalização, que tem sido chamado de mecanotransdução, que depende do estresse tensional, da tensão muscular que você exige. Então, você pode agir de um lado ou de outro, mas na maior parte, haja num equilíbrio de volume e intensidade. Se você extrapolar no volume, muitas metabólicas, né, a sinalização de estresse metabólico, e usa também, se você treinar pesado, você vai aumentar, fazer uma intensidade alta, você vai aumentar também. Agora, esse é meu pensamento, até aqui. Agora, eu sou a favor do princípio da variabilidade. E o princípio da variabilidade, a gente pode aplicar pensando em planificação e periodização da carga. Então, eu acho que ao longo de uma temporada, eu tenho visto essas discussões no telefone. Não, o importante é faz repetição alta. Não, não, usa peso pesado. Não, vai até a falha concêntrica. Não, não vai até a falha concêntrica. Eu acho que tudo isso deve ser levado em consideração e planificar o teu treinamento. Olha, hoje no treino A eu vou até a falha concêntrica, mas no treino B eu não vou. Aliás, no treino B, eu vou treinar com menos repetições, vou enfatizar o peso. Na semana seguinte, eu vou até a falha concêntrica no treino B. E vou enfatizar menos volume, vou treinar no treino. Então, tu entende o que eu digo? Planificação, estrutura de carga. E não pensar em sessão de treinamento. Pensar em temporada de treinamento. Aí você considera as vias de sinalização, considera a importância do princípio da variabilidade e organiza tudo. Tudo isso num sistema de planificação e periodização. Eu acredito ainda nisso. Como sempre acreditei. Você diz nos teus cursos, e eu gosto muito, repito isso, que o músculo não tem relógio, não sabe contar, né? Então, isso daí seria mais ou menos dizer que nós não temos um certo, um caminho ideal, né? Seria mais ou menos isso, a gente saber trabalhar com essa possibilidade, esse leque de variáveis que você tem, isso? O ser pensante é o teu sistema nervoso central, o músculo é executor. Então, quem tem que montar a estratégia é você. E a literatura, a ciência tem te dado caminhos para você montar a tua estratégia. Então, por exemplo, hoje a gente vê, você já viu, lógico, nós estudamos a mesma coisa, mas aí tu lê 1, 2, 3 artigos dizendo assim, olha, o peso de 80%, que seria intensidade alta, e o peso de 30%, que também seria intensidade só que baixa. Mas os dois treinaram e tiveram a mesma hipertrofia muscular. Os dois hipertrofiaram sem diferença estatística. Aí quando você vai ver, a pergunta é, quantas repetições? Até a falha concêntrica. E aí a gente fala, olha, um modelo de hipertrofia que é favorável, não sempre mais favorável, é chegar à falha concêntrica. O músculo não sabe como você chegou à falha concêntrica, mas você gerou esse ambiente de fadiga. Então ele vai responder hipertrofiando. Agora, aí eu pergunto para você, se não é ser menos inteligente trabalhar com 30% da carga máxima até a falha concêntrica? Por quê?
Olha, eu vou lá, eu faço com meus 80%, chego na falha com 8, 9, 10, 12 repetições. Acabei meu treino. Você está lá com teus 30% tentando chegar na falha. 78, 79, 80, 97, 102. Pô, olha, para que você vai usar um volume, uma duração de tempo tão grande? Se você pode alcançar esse objetivo, equalizando melhor o peso para as repetições. Estão entendendo o que eu digo? E ainda tem mais. O mesmo trabalho que eu comentei, por acaso, não lembro o nome de autor, eu não sou o cara que guarda nome de autor, tem cara que tem na ponta da língua, eu não tenho. Eu tenho, olha, li os artigos, eu leio, mas eu não guardo o nome na ponta da língua. Até nome de, por exemplo, Julimar eu guardo, porque é parecido com o meu e é meu amigo de 20 mil anos. Mas até os meus alunos, eu tenho dificuldade de guardar nome e ele sabe disso. Mas então esse mesmo trabalho, esse mesmo artigo, ele diz o seguinte, olha, os dois protocolos foram estatisticamente eficientes para hipertrofia, mas para força, o trabalho com 80% foi mais eficiente, porque a força é extremamente dependente de componente neural, e o componente neural foi melhor, mais eficientemente atingido, alcançado, com esse peso maior. Então, pô, se eu estou treinando, eu ganho dois, vamos dizer assim, eu mato dois coelhos com uma pedrada. Além de aumentar a massa muscular, eu ainda ganho a força muscular. Eu considero ser mais inteligente. Eu digo, tem muita gente que propõe sem treinar, né? Se você treinar, se você for para academia e for professor, já aprende muita coisa. Se você for professor, profissional, e treinar, opa! E tem muita gente que não faz nenhuma coisa nem outra que é apitar, né? Julimar, eu brinco com os meus alunos na graduação, eu falo sempre assim, eu falo, olha, vocês vão se formar, de repente vocês vão aparecer lá na minha academia pedindo emprego. A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, eu falo, olha, pô, deixa eu ver tua mão. Aí o cara vai pensar que eu sou cartomante, né, que eu sou guru, que eu vou ler a mão, eu sou cigano. Eu não estou pedindo para ler a sua mão, é que eu vou ver se você tem calo na ponta do dedo. O cara que tem calo na ponta do dedo, ele adquiriu esse calo porque ele é um cara estudioso, escrevendo, lendo, virando a página. Aí quando ele tiver esse calo na ponta do dedo, ele vai falar, pô, então estou empregado, né? Eu falo, ainda não. Agora eu vó analisar os calos que você tem aqui, ó, no meio da mão. Porque esses calos aqui do meio da mão vão me dizer, tá bom, Julimar, nós não somos da geração que usa luva, eu não uso luva, esse negócio, não gosto. Mas então, eu vou chegar e vou dizer, olha, você é aquele cara que aplica o que você fala, que pratica o que você fala. Aí tem aquela frase também que eu costumo sempre dizer, prática sem ciência é magia. Ciência sem a prática é demagogia. É pura demagogia, não porque fulano, ciclano, beltrano, mas e você? Você já experimentou? Isso é um fato. O que a gente pode usar foram umas esponjinhas, não é tipo umas esponjinhas que se cortava de colchão. Esponjinha de sofá, pedaço do sofá. Sofá. Mesmo assim era para fazer, só para fazer barra. Só para fazer, né? Puxada, né? Só para puxada. Só as puxadas, remada. Né? Imagina se você ia fazer uma rosca direta, uma remada. Hoje em dia tem. Hoje em dia tem umas luvas internacionais, cada luva com a bandeira da Inglaterra. É um negócio bonito, eu acho bonito. Gilmar, meu amigo, vamos. A ideia era essa, ó, a gente já está quase no final, mais uns 20 minutinhos, a gente termina, estamos uma hora aqui, já que legal, cara. Vamos falar um pouquinho dessa situação pós-pandemia aí, né? Parece que mais do que nunca, né, a atividade física ela passou a ser valorizada e, sobretudo, o que é funcional, né? E aí a gente tem aquelas discussões de força funcional que têm sido bem recentes, né? Você acha que essa pandemia, em vez de ser algo ruim para nós, maléfico, ela vai ser positiva, pensando em atividade física e, sobretudo, na musculação? Cara, eu acho que no início, por questão de precaução e medo, a galera vai demorar a voltar para os centros de treinamento, academias, mas a partir do momento que a parte sociedade começar a relaxar com isso e entender que, seguindo os princípios de segurança,
os locais de prática de exercício físico são muito seguros, eu acho que as pessoas vão voltar, e vão voltar com uma mentalidade muito grande, porque de forma indireta, e até o outro lado da moeda, a sociedade entendeu qual a importância do exercício físico. Então, o exercício físico, eu acho que ele vai começar a ser encarado por uma população que não praticava. Uma população que viu o exercício físico como algo, aquele negócio das meninas gostosonas, dos caras fortãos e daqueles caras com cara de mal que querem arrumar briga. Eu acho que as pessoas vão começar a encarar o exercício físico como um fortalecedor do organismo, como um facilitador do dia a dia, e vão entender que os profissionais hoje de educação física que ministram o exercício físico estão preparados para isso. Têm condições de administrar realmente um exercício saudável, têm condições de ajudar para que você tenha realmente saúde. Saúde que não é aquela coisa de não ter doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, mas sim sentir-se completamente bem. Eu penso dessa maneira. Vai demorar um pouquinho, né? Eu sou dono de um centro de treinamento. Essa é a segunda semana, mas o pessoal começou a voltar. E sabe que é interessante? Quem é a maioria da galera que está voltando? A galera que busca saúde, qualidade de vida. Claro, tem aqueles que malham forte, estão voltando. Mas uma galera, às vezes eu olho quando entra, vai entrando assim, eu falo, não esperava que essa pessoa voltasse tão cedo. Mas não, ela está voltando, ela observa, o pessoal está de máscara, tem um tapetinho da bactéria ali? Tem. Tem álcool gel em todo lado? Tem. Hoje, você esteve conversando com o Cron, a ideia foi do Cron e aconteceu no momento mais certo. Eu não tenho mais uma academia, né? Eu modifiquei completamente, eu tenho um centro de treinamento, então eu não te vendo modalidades, te vendo exercício físico, eu te vendo o resultado que você deseja. E eu tenho as ferramentas de modalidades e exercícios para chegar a esse objetivo. E eu trabalho com um público reduzido. Então, quando o governo fala, olha, você tem que dividir ocupação de 30% do teu espaço, 6 metros quadrados, né, para vida, a trabalhar. Eu tenho 4 ambientes. Um ambiente eu quero trabalhar com 2 alunos, eu e o Cron, né? O Cron é o chefe agora. Agora sou funcionário do Cron, né? Agora virou as coisas. Uma sala a gente quer trabalhar com 2 alunos, a outra sala a gente quer trabalhar, andar de cima, com 5 alunos, no máximo. O andar de baixo a gente vai trabalhar outra sala com 2 alunos e outra sala com 8 alunos. Então você vê que a coisa reciclou. E eu acho que são esses modelos que vão ser bem aceitos. Menos tumulto, menos aglomeração e mais pessoas te dando resultados, cuidando de você. Quer dizer, a ideia do Cron foi no momento certo. Essa é uma tendência, não é? Ambientes com menos pessoas, mais orientação em cima, um trabalho, se não personalizado, quase que individualizado, isso? Isso. Hoje em dia, você sabe também que eu já fiz muita coisa, né? A minha academia, eu tive primeiro uma academia que chamava-se Corpore Sano, depois que era de competição, depois virou a Companhia do Físico e hoje a gente tem o DKG, né? O CT DKG. Então, desde 86, faz as contas. São 35 anos aí de academia. É o tempo que eu sou formado, é o tempo que eu abri a academia. Hoje eu vejo 2 espaços para darem certo. As academias low cost. Tem jeito. Não, tem espaço. Muito bem, eu quero que todos tenham sucesso. Parabéns. Mas o preço é baixo, porque eles têm quantidade. Eles têm espaço, eles têm quantidade de aparelhos. Agora, quem não tem esse espaço todo, tem que trabalhar com a qualidade. Porque não dá para você pôr, que nem eu disse, 5 alunos numa sala, 3 na outra, ter 20 alunos e cobrar barato. Então, você vai escolher, são o caso dos estúdios, dos CTs, você vai escolher um público que está preocupado com o resultado, que está preocupado com alguém cuidando dele. Não precisa ser 1 para 1. Mas 5 para 1, 3 para 1, 4 para 1. E as academias
de massa, que vão continuar aí existindo e acontecendo. Eu acho que tem espaço para os dois. Você precisa ver em qual você enquadra. Eu percebi que não dava mais para me enquadrar no espaço academia. Por isso eu mudei para o espaço centro de treinamento. Você sabe que a gente fez uma live semana passada com o Ariel Kuwaitz, que é um profissional que está na Nova Zelândia. Ele coordena uma AMC lá. E ele diz que a tendência é chegar no Brasil academias ainda mais baixas, o que, por um lado, vai acabar fortalecendo ainda mais esses estúdios ou esses centros, como é o caso de vocês, que vai fazer um trabalho mais direcionado e mais personalizado. Qualidade. Atendimento ao cliente, qualidade, né? Obviamente, resultado. Sim. Tudo isso está aquilo que eu disse, não vou vender modalidade, não vou vender musculação, treinamento funcional, vou vender o resultado. E quais as ferramentas que eu tenho para te dar o resultado? Eu tenho a musculação, eu tenho treinamento funcional, eu tenho pilates, eu tenho dentro de uma planificação de temporada. Vocês aí em Santos, ou em São Paulo mesmo, vocês obviamente abrindo um protocolo sanitário, alguma coisa de orientação, como que ficou os idosos, a terceira idade nesse processo? Proibido entrar na academia, com recomendação, como que ficou essa situação? Isso é um paradigma, né? Bem interessante, porque, teoricamente, uma das populações que mais exige cuidados com a saúde, e nós acabamos de passar a nossa hora conversando que o exercício é fundamental para a saúde, mas, ao mesmo tempo, é uma população considerada frágil. Então, o protocolo do governo do Estado de São Paulo, ainda nessa zona amarela que nós estamos, não permite que os idosos frequentem as academias e os centros de treinamento. Pela fragilidade. Mas olha que coisa interessante. Para reverter essa fragilidade, deveriam estar nesses ambientes. Mas é complicado, né? Eu também vou dizer, a gente fala dos governos e tal, mas é difícil, os caras dão a cara a tapa, né? Se começa a acontecer uma mortalidade aumentada de idosos, porque estão frequentando o centro de treinamento, a academia, pronto, como é que vocês deixaram? É complicado. Então eu não gosto de julgar ninguém, por isso que eu não sou juiz, não fiz direito, mas eu penso dessa forma. Por um lado, seria um público que já deveria estar lá dentro, mas por outro lado, pela fragilidade, estão com medo de deixar entrar. Entendeu o que eu disse? A única coisa que eu penso é assim, que, aquela coisa de sempre. Mas qual é o ponto de corte? Quem é o idoso? O idoso são os caras, quem tiver mais de 60 anos não vai na academia. Agora eu diria, mas é aqueles 60 anos que frequentou a academia a vida inteira, que tem uma saúde de um garoto melhor que 35 anos. Então eu acho que deveria ser muito mais assim, a consciência deveria ser dele. Ele já foi informado do risco, da fragilidade. Olha, eu sou um idoso cheio de problemas, não é hora de eu ir. Agora, meu irmão, daqui a 2 anos eu tenho 60 anos, cara. A minha esposa, daqui a 15 dias, tem 60 anos. Estou falando aqui porque ela não está aqui, senão eu já tinha brigado, né, em rede nacional. Mas, tanto eu quanto a Ana, dentro de uma academia, dentro da água, dentro da saúde, dá pau em muito moleque novo. Não vou dizer que sou melhor, mas estou ali. Então, eu acho que muito mais importante que a idade cronológica é a idade biológica. Então, eu acho que talvez quem deveria se policiar, devo ir ou não devo ir, é o indivíduo. Porque a informação a mídia está dando para ele. É verdade. Vai ficar gravado isso, a Ana vai acabar ouvindo, ela não está aí, mas pode ouvir. Vai levar um puxão de orelha da Ana depois. Não, eu vou contar para ela, né? É melhor quando você conta. Melhor saber por menos. você, né? Melhor, é lógico. Já vou falar logo. Eu falei que tu vai fazer 60 anos. Quem está aqui mandou um beijão, um abração para a gente é a nossa querida, aquela linda Eliane, lá do Espírito Santo, da Festreira e da FIEP. Tantos beijo. Nossa querida Eliane está aí, mandou um beijão para nós. Estamos fazendo obrigado, um FIEP aqui. Exatamente. Eu perguntei a situação dos idosos, porque aconteceu uma coisa muito curiosa. Nós tivemos uma live com o Rafael Bonato, que veio falar da adaptação das academias. Espaço físico, a questão do distanciamento, tudo isso a gente discutiu bastante. Né? E ele disse que uma coisa que estava chateando e magoando demais ele, aqui nós temos essa restrição para os idosos, mas a população que mais estava indo para a academia e procurando era justamente o idoso. Eu chegava e dizia assim, por favor, eu sei que não pode, mas você vai deixar eu treinar, né? Vocês estão tendo essa situação também do... Aconteceu com vários alunos meus, me ligando, porque nós reabrimos, né? Porque é um novo modelo,
E os caras empolgadão, pô, quer dizer que vai ter, agora vocês vão fazer avaliação nutricional, tudo. Poxa, mas eu posso treinar? Não. Poxa, Dilma, mas eu tenho um condicionamento, pô, tu sabe, eu só parei 3 meses. Mas o problema é que, de repente, vem um fiscal, e aí eu vou ter que explicar, vou ter que ficar falando, vou ter que ficar me explicando. Então, realmente, é uma população que está muito, muito chateada com isso. Por outro lado, eu tenho idosos que são frágeis, que já me mandaram, Dilma, assim que entrar na fase verde, estou aí. Então, eu acho que as pessoas é que devem se policiar, principalmente. As entidades devem dar informações para as pessoas seguirem o seu caminho, mas eu acho que se você é um indivíduo pensante, você é que vai chegar à sua conclusão. Não tenha dúvida. Nesse período de pandemia, você acha que vai mudar alguma coisa na forma que a gente vai conduzir a musculação de forma prática? Você falou do estabelecimento, né? Você acha que vai mudar alguma coisa na musculação? As pessoas, elas tinham cuidado de higiene na tua academia? Ou você via isso, não na tua, mas no ambiente da academia, as pessoas cuidando com a higiene? Isso vai mudar? O que você me diz? A higiene é maior. A pessoa colocava sua toalhinha no banco, as academias de bairro, mas passava a toalhinha lá. Então, existia esse protocolo antes da pandemia. Mas, nos horários de rush, vamos revezar aí o supino? 3 caras revezando o supino. Um levanta, o outro já deita. O outro levanta, o outro já deita. Está entendendo o que eu estou dizendo? Acabou os 3, passa álcool aqui, eu não sei nem, não está o álcool, não sei nem onde está o álcool. Então, eu acho que até isso. Mas vai ter que mudar. Hoje, a minha é completamente. Antes de você deitar, você passa álcool, põe sua toalha, depois que você deitou, passa álcool. Final do dia, eu e o estagiário meu passamos álcool em tudo, e hoje o Cron foi para lá, para antes de abrir, passar álcool. Mas é um centro de treinamento. É difícil realmente um grande estabelecimento, mas eu acredito que vai acontecer também. Porque as pessoas vão cobrar. E isso não é tão mais caro, né? Você teve que adaptar, colocar mais álcool gel, colocou tapetinho. Né? Isso não é porque teve muita academia dizendo, como é que eu vou assimilar um custo desse? Não é tão caro isso, né? Ficou acessível, não ficou? Sabe o que aconteceu? Aqui em Santos, nós montamos um grupo de WhatsApp, Academias no Combate ao Covid. Eu achei muito legal a ideia, nós não somos competidores, nós somos parceiros. Então, está sendo muito legal, eu acompanho as ideias. O cara descobre um fornecedor que vende o álcool gel a 30% do mercado, ele já manda para todo mundo. A gente vai lá e compra, olha, com preço de 30% do mercado. Aí o cara fica empolgado e compra mais. E arrumando mais cliente, de repente ele começa a vender a 25%, que ele continua ganhando. Então, eu não vejo. A gente conseguiu esse grupo aí, quando vê o negócio, os termômetros. Um termômetro é R$400. Arrumaram um termômetro igualzinho, R$150, R$180. Aí informaram para todo do grupo. Então, eu acho que a gente tem que se unir. Assim como existe um grupo Santos, que se uniu, tem que ter um grupo Academias. E para mudar essa estratégia, esse raciocínio, e sim um ajudar o outro. Se a gente fizer um trabalho de conscientização, colaboração, pensa que são mais de 200 milhões de indivíduos na população do Brasil. Se a gente conseguir conscientizar um grande número, não vou dizer 100%, que nem Deus agradou a 100%, nem Jesus agradou a 100%. Mas se a gente tiver um número grande, tem espaço para todo mundo. E vai abrir, ainda dá para abrir mais estúdio, mais academia. O que a gente não pode, eu vejo dessa maneira, querer viver numa ilha, o melhor sou eu, os outros não são bons. Não, vamos pensar, o exercício físico é bom. E vamos nos unir, vamos procurar colaborar, nós que somos os que prescrevem o exercício físico. Dono do estúdio, dono do centro, dono da academia, o grande, o pequeno, a coisa fica bem melhor. Eu penso dessa maneira.
É o que eu digo, eu não falo mal das grandes academias. Eu tive que sair desse nicho, porque eu não conseguia competir com esse modelo. Mas eu criei um modelo que eu tenho bom espaço para competir. Todas essas possibilidades, treinamento funcional, as atividades coletivas, CrossFit que chegou aí, né? Você vê um futuro legal para essas modalidades, vão ter que se adaptar também, algumas vão acabar. Aqui a gente está com a limitação das atividades coletivas aqui no Paraná, né? As atividades ginásticas elas não começaram ainda, né? Como é que você vê esse cenário do fitness aí de forma geral? Essas modalidades têm uma perspectiva futura muito boa? Julimar, você falou bem. Você falou, as modalidades coletivas não começaram ainda, mas elas vão retornar. Talvez elas levem um pouco mais de tempo do que as modalidades mais individualizadas, mas elas vão retornar. O que eu acho que faz com que uma modalidade fique ou desapareça é a fundamentação. É o método, é a planificação da estratégia de treinamento, é a fundamentação. Aí entra a história da ciência, do estudo, da evidência. Então surgiram muitas modalidades, não vou citar nome, que as pessoas ficam tristes, às vezes, que eram adeptos, mas que tiveram um pico, um auge tremendo. Nós, nos congressos, vimos muito isso. E hoje em dia, tu não consegue, num congresso, botar 20 alunos. Ah, por quê? Por que o pessoal sumiu? Porque não tem fundamentação, não tem estratégia, não tem método. Agora, todas essas modalidades, se for desenvolvido método, se for desenvolvido planejamento, se for desenvolvido estratégia, todas elas voltam. Apesar da pandemia, porque a pandemia vai melhorar também. Em alguns lugares vai demorar mais, em outros lugares vai demorar menos. Mas vamos ser otimistas porque vai melhorar. O mundo volta a ser praticamente do jeito que era. Se Deus quiser, não vamos andar de máscara a vida inteira. Algumas vão demorar mais, talvez as coletivas em relação às individuais. Boa tua lembrança. Você já treinou de máscara? Você treina de máscara? Eu sei que você deve treinar no teu horário, só tá você lá, né? É. Tudo bem. Você está dentro. Eu faço de tudo E aí? para não treinar de máscara. É uma resistência ao fluxo aéreo tremendo, vamos ser sinceros. Num momento cuja demanda energética aumenta e você deveria ventilar melhor, você vai ventilar menos eficiente. Então, fisiologicamente, é uma estupidez, eu vejo dessa forma. Além do que, você treinando, a máscara vai umedecer. O ar que sai aqui dentro, ele evapora. Então, a máscara umedece. A máscara umedecida já não é eficiente. Ainda mais, aquele CO2, ele vai gerar ácido carbônico. E aí você fica com aquele microambiente aqui. Isso pode gerar, se você ficar horas treinando, por isso que é legal não treinar muito hoje, treinar moderado, você acaba fazendo uma hipóxia. Tem trabalhos hoje discutindo isso. Mas, por outro lado, é uma solicitação por lei. Por lei. Então, eu nunca fui o rebelde sem causa. Nunca fui. Né? Então, como eu nunca fui o rebelde sem causa, no momento de academia, de estúdio, de centro de treinamento aberto, vamos usar a máscara. Mas já que estamos com essa limitação, é o que eu disse, menos carga, treine mais moderado e busque um propósito de saúde e qualidade de vida. E, se possível, em algum momentozinho, também, não tem problema, vá a uma janela, vá a um lugar lá fora e fique ali por 1, 2 minutos ventilando naturalmente, sem aglomeração. Eu penso assim, né? Vocês conseguiram ventilar bem a academia? Deu a chave já ventilar, né? A minha academia, ela tem... A minha academia é interessante, meu centro de treinamento, não tem mais academia. É interessante. As duas fachadas, ele é estreito, mas ele é longo. Fachadas são de vidro, janelão.
Então a gente deixa as janelas abertas e Santos, no inverno, venta, tem horas boa, mas já era, já era. Legal. Ó, nós estamos quase chegando no finalzinho, quero fazer mais uma pergunta para você, Edilmar. Mas antes, pessoal que está com a gente aqui, agora no finalzinho, tá? Que é 2, 3 minutinhos, a Duda, a Eduarda vai colocar para vocês no chat o acesso do link para o Google Formulários, para vocês preencherem com o nome, e-mail e CPF. E, desde que vocês assistiram hoje, assistam também a live, que vai ficar no YouTube do nosso querido André Fernandes. Aí vocês vão ser congratulados com o certificado da UFPR do evento de extensão, tá? Que vai contemplar tanto a live do Gilmar como do André Fernandes. Então, ela vai lançar ali tanto o Google Forms, como também, Duda, se puder mais uma vez colocar o nosso endereço do YouTube, o pessoal acessar as lives que estão lá, tá? Eu agradeço. Tá bom, Duda? Gilmar, você que influenciou tanta gente, né? Influencia tanta gente, referência que nós temos da musculação. Qual é a receita que você dá, o conselho que você dá para o profissional, o pessoal jovem que está aí, inclusive, gente, tá? O pessoal que é da minha disciplina, esse que o Gilmar falou, né? Questão da fundamentação da modalidade. A gente vai ter um trabalho semana que vem, essa semana, fundamentação, isso que é fundamental. Fecha meu parênteses. Gilmar, qual é o recado que você dá pós-pandemia? Talvez, não sei, se você tem uma perspectiva que isso vai mudar ou não o perfil do nosso profissional. Qual é a recomendação que você dá para o profissional? Qual é a recomendação que você dá para aquele cara que, como nós, ama a musculação? Colocou a musculação como não só seu ganha-pão, mas um estilo de vida. Muita gente se fez, se faz no nosso país e fora dele com a musculação. Qual é o recado, qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Cara, é um conselho que eu dou geralmente para os meus alunos, que eu só dou aula no último ano, né? Nas duas universidades, dou aula no 4º ano. Eu falo sempre o seguinte: não pensa em ser o melhor, porque ninguém é melhor. Pensa em estar entre os melhores. Melhor não tem. Mas, se possível, procure estar entre os melhores. E para você estar entre os melhores, a educação física hoje, ela deixou de ser generalista. Então, quem era o profissional da educação física há um tempo atrás, na minha época de que eu me formei, em 1986, o profissional da educação física era aquele cara que sabia de tudo, quase nada. A educação física escolar, comigo mesmo. Vôlei, deixar comigo. Basquete, manda a bola. Musculação, tá aqui, ó. Hoje em dia não cabe mais. Então, escolhe. Eu digo que o bom profissional, às vezes o aluno teu aluno deve falar para você: professor, como é que você sabe tudo isso? Eu falo: eu não sei tudo isso, eu só sei isso. Então, escolhe qual vai ser teu foco dentro da educação física. Se escolheu a musculação, estude musculação, pratique musculação, seja bom, esteja entre os melhores da musculação. Melhor você nunca vai ser, porque eu não tenho melhor. Agora, esteja entre os melhores, fechando, seja especialista, porque não tem mais espaço para generalista. Que nem eu falei no começo, se você me falar sobre a educação física escolar, eu sei que hoje tem como ensino médio, então deve ter ensino mínimo e ensino máximo. Eu não sei nem ensino fundamental. Quer dizer, eu não tenho conhecimento para falar de educação física escolar. Agora, eu tenho algum conhecimento para estar entre aqueles que têm autoridade para falar de força. Então, pensa assim que vocês vão longe com certeza. Meu amigo, há uns 20 anos atrás eu já dava alguns cursos de musculação e uma das coisas que me encheu de orgulho, assim, que disse: nossa, eu estou ficando bom, estou virando referência, foi o dia que eu fui dividir curso com você. Porque ali eu já sabia que eu estava entre... Talvez não só entre os melhores, mas junto com o melhor de todos.
pela tua Não, melhor não. Os capacidade, melhores. pela sua capacidade de se comunicar, pela sua capacidade de respeitar as pessoas, pela sua capacidade de discutir treinamento, tá? Pela clareza que você tem, pela humildade. Então, por todos esses predicados que você tem, que eu te considero essa pessoa tão... E não sou eu, são milhares de pessoas por esse país que tiveram o prazer de ouvir você falar, e eu muito mais, chamar de amigo, da gente viajar junto, da gente tocar o WhatsApp, da gente conversar, da gente dar risada. Então, muito obrigado por esses momentos que a gente está tendo aqui, tá? Que esse pessoal, eu disse para alguns, sabe, o pessoal que é meu aluno, as pessoas que eu vou trazer, talvez elas não sejam os melhores tecnicamente falando, não hajam melhor, mas se inspirem nelas, porque são pessoas inspiradoras, tá? Então, muito obrigado pela tua inspiração, não só a mim, mas toda a educação física, toda a área do fitness, toda a área da academia. Enfim, Gilmar, não sou só eu, tá? Tem quase um mundo agradecendo a você por tudo que você nos passou e continua nos passando, tá bom? Meu amigo, muito obrigado, tá bom? Só me tira essa responsabilidade de o melhor, que isso é muito responsável. Eu não sou irresponsável para esse ponto. E tu vê como é que é. Estamos já há 20 anos, todo ano. Esse ano não teve. Não, esse ano teve. Claro que eu teve. Eu não fui mas dessa todo ano vez. estamos lá, na FIEP. Estamos lá Esperamos dividindo que o em curso. janeiro a gente esteja, se não tiver janeiro, que a gente esteja no futuro, né? Não, se Deus quiser, vai ter. Vamos pensar que sim, que vai ter. Vamos pensar que vai ter. Jopef, Junimar, né? muito Jopef, obrigado. NIT em Vamos Camboriú, embora. Goiânia, Vai ter vamos tudo. embora. Vai ter tudo. Eu torço porque eu estou achando que vai ter tudo. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de conversar com a rapaziada. Obrigado, rapaziada, pela atenção aí de vocês que estão me escutando aí. Eu dei algumas ideias, como eu disse, cada um tem o seu raciocínio, o seu pensamento, eu respeito todos. E obrigado pela nossa amizade aí, né, Julimar? Uma amizade que a gente já usufruiu bastante. Valeu? Tá bom, ó. Beijão para você, para a Ana, para o Clon. Vamos conversando. Depois a gente conversa. Tá bom? Tem pós-graduação na outra semana, né? Isso. Deixar comigo que tá marcado. Falou. Beijo. Falou, gente. Obrigado, Gilmar. Gente, valeu. Obrigado. Agora, boa noite para alguns. Boa tarde para quem ouviu. Bom dia para quem assistiu lá no nosso YouTube. Tá bom, gente? Valeu. Obrigado. Valeu, Gilmar. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.